O texto de Mateus 10, versículo 37 ao 39, ele vai nos dar um princípio que é extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. Veja o que é que Jesus fala. Assim, os inimigos, versículo 36, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Aí ele segue dizendo, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o que é que a gente precisa fazer? Desapegar. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que é que o pai precisa fazer? Desapegar. Olha o que é que ele segue dizendo. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. E aí, o princípio é esse. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa desapegar de certas coisas. Jesus precisa ser a prioridade em sua vida. E o projeto de Jesus para a sua vida precisa ser a prioridade. É isso que precisa moldar o nosso destino, a nossa alma, os nossos planos, os nossos projetos, a nossa vida. Nossa vida precisa ser moldada pela vontade e o propósito de Deus. E você vai ter que se desapegar de certas coisas para desenvolver a sua espiritualidade. O texto de Samuel, capítulo 16, verso 11 ao verso 13, vai nos mostrar quando Davi, a primeira vez que Davi aparece, que é justamente quando Samuel vai na casa do pai dele. E aqui ele é ungido rei. E diz a palavra que daquele dia em diante o Espírito de Deus esteve sobre ele e ele foi transformado pela essa operação do Espírito de Deus. E aí, por que eu li os dois textos? Um fala sobre desapego e o outro fala sobre a primeira fase da vida de Davi. E o que era que ele tinha que se desapegar para passar para a segunda fase. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Desapegando para mudar de fase. Você já percebeu que tem gente que passa 20, 30 anos numa fase só? Você viaja, vai para outro canto, para aqueles que tiveram a oportunidade de viajar para outros lugares, morar um tempo em outros lugares. Quando você volta, a pessoa está no mesmo nível espiritual, com o mesmo tipo de vida, com a mesma rotina, não mudou nada na vida da pessoa. E por quê? Porque ela não mudou de fase. Provavelmente porque algumas coisas que a pessoa vai se apegando, vai impedindo ela de desenvolver. E aí a pessoa não desenvolveu. Não desenvolveu a vida espiritual, não desenvolveu a vida de oração, não desenvolveu no conhecimento da Bíblia, não desenvolveu na parte de pregação, se tem habilidade para ensinar, não desenvolveu na parte de ensino, não se aprofundou em doutrina de nada, e a pessoa fica paralisada. E as décadas vão passando, e a pessoa vai vivendo no atraso, porque deveria ter passado de fase na vida e não passa, porque fica emperrada naquela fase. E aí o que nós encontramos em Davi é a mesma coisa que nós encontramos em José, que é o texto que nós lemos, que é o testemunho de José que nós lemos, estudamos na quinta-feira. José, durante a sua vida, passou por várias fases. Primeiro foi a fase de ficar dentro da casa do pai, cheio de proteções. Depois Deus tira ele dessas proteções, leva ele para a casa de Potifar. Ele aprende o que precisava aprender na casa de Potifar, vai para a cadeia. Na cadeia ele aprende outras coisas com os políticos de Faraó que estavam presos lá. E depois disso ele vai para o palácio de Faraó. E aí você vê fases no treinamento de José e também no desenvolvimento das suas habilidades. Todos nós passamos por fases. E aí José então passa por a outra fase, que é a fase em que ele tem que lidar com os irmãos novamente. É uma outra fase da vida dele. Porque até ali ele vivia como se não tivesse raiz. E as raízes se chegaram para ele. E agora ele tem que lidar com os irmãos, tem que lidar com o ressentimento e tem que edificar e fortalecer aqueles irmãos. E aí você vai vendo, então, que a vida de José foi uma vida de fases. E todos nós passamos por isso. Se você não está passando de fase no que se refere a crescimento espiritual, pelo menos de idade você está passando. A fase de criança, de adolescente, de jovem, né? De adulto, e a gente tem uns adultos que ainda continuam jovens, né? Aqueles adultos que não amadureceram. Você tem os adultos que continuam jovens porque tem essa alegria que o jovem tem, e você tem os adultos que continuam jovens porque não amadureceram. Continuam infantis. E aí você vai tendo, então, as fases.
E nós temos em Davi também essas fases. Davi tem a fase que ele está dentro da casa do pai, cuidando de ovelha. Depois ele se torna um herói de Israel, muda a fase. Depois ele vai para dentro do palácio de Saul e tem que lidar com outras coisas completamente diferentes. Depois ele é fugitivo e tem que lidar com homens amargurados que vão procurá-lo. E ele faz desses homens guerreiros extraordinários. E aí Davi, então, passa de fase, tem que fugir de Israel e passa um período ali no meio dos filisteus. Depois ele volta e se torna rei de Judá. Depois de rei de Judá, ele se torna rei de Israel. Depois tem um período da queda e ele tem um período de restauração. Tem uns problemas familiares com consequência dessa queda. Aí depois, então, ele tem um período da sucessão. Cada fase, ele vai tendo que desapegar de alguma coisa. E a gente precisa entender que a nossa vida é formada por fases também, e a gente precisa se desapegar para mudar de fase, porque senão você não cresce e não desenvolve. E é sobre isso, então, que nós vamos fazer. Nós vamos conversar sobre essa primeira fase da vida de Davi, em que ele estava no campo, cuidando de ovelha, e sai dessa experiência de vida e vai para outra experiência de vida que vai lhe dar capacidades para passar para outras fases. Então, desapegando para mudar de fase. Quais são os desafios, então, que Davi precisa enfrentar para sair do pastoreio de ovelhas e se tornar, então, alguém que trabalha e se envolve com as coisas do palácio de Saul? É isso que nós vamos trabalhar nessa manhã. Primeira coisa, o primeiro desafio, é o desapego da simplicidade da vida do campo. A vida do campo é extremamente simples. Eu já trabalhei com ovelhas lá quando estava em Gameleira, e o que era que eu fazia? Eu chegava lá no pasto, botava as ovelhas no pasto, tinha dia de buscar água. Quer dizer, você tem uma rotina tranquila e uma rotina previsível. Você já acorda e já sabe o que é que vai fazer. O pasto que você vai colocar as ovelhas, né? A imprevisibilidade é quando você não tem pasto. Mas quando você tem o pasto das ovelhas, e aí Davi já tinha o lugar de levar as ovelhas, o horário certo de levar para beber água, de botar para descansar, e havia então uma rotina simples e tranquila. Não lidava com muita gente, era só com ovelha, né? Com ovelha mesmo, que vinha comer pasto. Então, não era um trabalho extremamente complicado, como seria depois, quando ele fosse sair para lidar com soldados, com guerras e com outras coisas mais. E aí você tem, então, Davi, nessa vida. Aí você diz assim, mas será que alguém não ia querer sair da vida simples do campo para ir para outro lugar? Tem gente que não quer. Tem gente que diz, olha, eu vou ficar aqui. Eu não sei se você já viu algumas pessoas que pensam assim, bota os meus irmãos para estudar fora e eu fico aqui trabalhando com o senhor no campo. Tinha muita gente que fazia isso. E aí a pessoa que ficava trabalhando no campo ia só vendo os irmãos vindo de fora, de outras cidades, estudando fora, tendo empregos e desenvolvendo outras áreas e outras habilidades que a pessoa não ia desenvolvendo, porque ele estava ali no campo, né? Inicialmente para manter os irmãos, depois os irmãos já estavam adaptados e se mantendo sozinhos, mas o indivíduo continuou no campo para poder cuidar de outros interesses e vai se acomodando ali no campo. E aí o que nós encontramos, então, é justamente esse desafio, que é o de sair dessa simplicidade da vida do campo para ir para a complexidade de outras experiências. E o que acontece com Davi é justamente isso. Ele está ali e ele vai ter que abrir mão dessa simplicidade da vida do campo, do gosto por ovelhas, pela busca de pastos para suas ovelhas, para poder voltar-se para uma vida mais complexa, envolvendo política e envolvendo a vida do palácio. Então, o que nós temos aqui é o primeiro desafio de Davi. Davi vivia uma vida simples e sem as pressões de liderança. E agora ele vai ter uma vida completamente diferente daquela vida. Ele vivia uma vida de anonimato. E agora ele vai viver uma vida em que vai virar vitrine. Então, são experiências diferentes da vida.
mas ele precisa viver para poder se tornar o rei que acabou se tornando. Davi teve que desapegar da tranquilidade para enfrentar a complexidade de servir a Deus como futuro rei. Então, ele teve que se desapegar dessa vida. Aí você diz assim, mas todo mundo faz isso? Eu lhe digo, não. Às vezes você vê, por exemplo, gente que vai para outros lugares e o apego à terra e ao dia a dia e a rotina da terra faz a pessoa voltar. Aí você então pergunta à pessoa, você ganhava mais lá? Ganhava. Você tinha uma regularidade na sua renda lá? Tinha. E por que você veio para cá? Passar dificuldade esperando chuva e lidando com tanta coisa que não traz essa certeza de renda que é a vida do campo. E a pessoa vai dizer, porque eu gosto disso aqui. E aí acabou, a pessoa está ali. Davi não gostava? Gostava. Como qualquer pessoa que era eficiente no que fazia. Arriscava a própria vida para enfrentar leão por causa da ovelha. Será que ele não gostava de ovelha? Se não gostasse, na hora que o leão aparecesse, ele arrumava um canto para se esconder, né? Uma árvore para subir. Mas o que você encontra, Davi, é alguém extremamente zeloso com o que fazia e eficiente com o que fazia. E ele não foi só eficiente no cuidado com o rebanho, mas foi eficiente em todas as outras fases. Mas o que você encontra é alguém que em todas as fases da vida foi capaz de se desapegar para poder lidar com as novas realidades. E a gente precisa entender que todos nós precisamos nos desapegar de alguma coisa para poder alcançarmos as novas realidades que Deus estabelece para nossas vidas. O que é que nós aprendemos? Precisamos estar dispostos a abrir mão de uma vida tranquila e confortável, reconhecendo que o crescimento acontece nos desafios. Quem não enfrenta desafio, não cresce. E é assim que a gente vai desenvolvendo a nossa vida. Os desafios vão fazendo com que nós criemos experiências com Deus, tenhamos experiências com Deus e venhamos a desenvolver a nossa espiritualidade de uma forma mais eficiente. E aí nós precisamos desses desafios. Deus nos prepara para tarefas maiores, nos expondo a responsabilidades cada vez mais complexas. E é assim que a gente vai crescendo e amadurecendo. Olhe para a vida de uma criança, uma vida tranquila. Olhe para a vida de um adulto, uma vida extremamente complexa em relação à vida da criança. E todo adulto foi criança um dia. Então você precisa ir passando de fase na vida e você precisa enfrentar os desafios que você tem para enfrentar para que você possa ser uma bênção e desenvolver a sua espiritualidade de forma sadia. Então, muitas vezes, os nossos apegos nos impedem de mudar de fase. E a gente precisa entender que a mudança de fase é necessária. Segunda característica que nós observamos aqui, nos desapegos que Davi deveria ter para poder sair da situação de criador de ovelhas para a situação de rei em Israel, ou de herói, ou de alguém que estava agora dentro do palácio de Saul. O desapego da liberdade individual é outra coisa que Davi tinha. Quem era que mandava em Davi quando Davi estava no campo? Ninguém. Ele estava lá, ele tomava as decisões, provavelmente algumas decisões ele pensava assim, o que é que meu pai faria no meu lugar? Mas era ele que tomava as decisões. Ele tinha liberdade de fazer o que precisasse. Se ele chegasse para o pai e dissesse, olha, um leão chegou lá e pegou uma das ovelhas e eu não tive como contê-lo. Estava tudo certo. E se ele dissesse para o pai, olha, o leão chegou lá e eu matei o leão, o pai ia sair contando vantagem. Mas estava tudo certo. Ele tomava as decisões, ele tinha liberdade para tomar as decisões e fazer o que fosse necessário. Aí diz a palavra, em 1 Samuel 18, versículo 2, sim. Saul, naquele dia, tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Acabou a liberdade dele. Agora ele não pode mais voltar para a casa do pai, porque ele está mudando de fase. José não pôde voltar para a casa do pai, porque ele mudou de fase. E para onde é que ele foi? Foi escravizado. Saiu da casa do pai. E aí Davi
também sai da casa do pai. Porque ele precisava de outras experiências que pudesse fazer dele o rei que ele se tornou, e para isso ele precisava sair da casa do pai. E aí o que nós encontramos aqui é justamente essa mudança de fase. Ontem eu falei sobre uma mudança de fase de quem casa. Sairá o homem da casa do seu pai, unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. O que é que o cara tem que fazer para se tornar um casado? Tem que desapegar de algumas coisas. Não vai poder ficar mais dentro da casa de mamãe nem de papai, né? Que a gente faz uma carinha feia, e aí lá vem um chazinho, lá vem o passar a mãozinha na cabeça, o cuidadinho. Mudou de fase. E mudou de fase, as coisas mudam também. E o que nós encontramos aqui em Davi é justamente essa mudança de fase. A fase de pastor de ovelhas passou, ele leva as experiências que ele teve nessa fase, mas ele vai para outra fase, usa um pouco das experiências que ele tem na fase passada, e ele então tem novos desafios que vão desenvolver outras habilidades para que ele possa ser uma bênção na vida das pessoas. Davi não podia mais decidir sobre seu tempo e atividade, porque alguém agora estava decidindo por ele. Perdeu a liberdade. A liberdade de ter iniciativa por si mesmo. Um outro aspecto é que ele passou a servir no palácio e liderar exércitos de Israel, liderar grupos de soldados, o que era completamente diferente. Mas ele ia precisar desenvolver essa habilidade. É a mesma coisa que eu falei a respeito de José. Digamos que José tivesse saído da casa do pai e alguém levou ele lá no palácio de Faraó para ele interpretar o sonho de Faraó. O que era que Faraó ia dizer? Esse rapaz sabe interpretar sonhos, mas é um despreparado, a gente não pode botar ele para ser o governador do Egito, porque ele não tem as habilidades. Então, o que foi que Deus foi dando? Habilidades para que ele pudesse se tornar o homem que se tornou. E aí, pela indicação do que fazer que ele deu para Faraó, Faraó entendeu que ele era a pessoa certa para assumir. Davi está aqui justamente adquirindo essas habilidades. Era um homem corajoso, enfrentava leão, urso, se fosse necessário, mas ele precisava ser polido para se tornar o rei que foi, o guerreiro que foi. E aí é o que nós temos aqui. Saul o leva para o palácio e dali para frente ele começa a trabalhar com outras coisas e desenvolver outras habilidades. Ele aprendeu a colocar as necessidades dos outros acima das suas. É isso que a gente faz. Quando você é sozinho, as suas necessidades são colocadas de forma prioritária. Quando você casa, por exemplo, você tem filhos e aí as suas necessidades não são mais trabalhadas e administradas da mesma forma. O dinheiro que você ganha quando você... Eu me lembro de uma amiga que o dinheiro dela era só para comprar creme, shampoo e perfume e roupa. Era só isso que ela comprava. Mas agora está casada. Duvido que ela compre só creme, shampoo, perfume e roupa. Porque muda as prioridades. É um estilo de vida novo, uma fase nova da vida, e a pessoa vai gastar o dinheiro de forma diferente. É a mesma coisa aqui com Davi. Davi agora tem outras prioridades e não vive mais em função de si mesmo, mas vive agora em função dos homens que ele lidera e se preparando para o período em que ele iria liderar Israel. Então, a mudança de fase vai trazendo esses desafios. O que é que nós aprendemos? Primeiro, responder ao chamado de Deus frequentemente significa abrir mão de nossos próprios planos. Não tem como você responder ao chamado de Deus e colocar seus planos como prioridade. Você vai ter que abrir mão de alguns planos, de alguns confortos, para que você possa desenvolver o projeto de Deus para a sua vida. Segunda coisa que nós aprendemos é que a demanda comprometimento e um coração disposto a sacrificar a própria vontade para cumprir o propósito divino. Se você observa alguém que não está disposto a sacrificar a própria vontade para cumprir o que Deus quer, você vai observar que essa pessoa não muda de fase nunca. Chegou num ponto que você não consegue avançar mais, porque a sua indisposição vai causar isso. Mas o que nós encontramos em Davi é que o rei chega lá e diz: a partir de hoje tu vai ficar no meu palácio, não volta mais para a casa do teu pai, e ele obedece e segue as próximas fases para
se tornar um rei abençoador. Terceira lição que nós aprendemos. A primeira, desapego da simplicidade da vida do campo. Foi a primeira coisa o primeiro desafio de Davi. Segundo desafio, o desapego da liberdade individual. Terceiro desafio, o desapego do conforto e da segurança familiar. Ele sai de um ambiente onde ele tem segurança familiar e ele vai para um ambiente onde ele não tem segurança nenhuma. Ele está agora em constantes guerras. E veja que não é guerra de tiro, como a gente às vezes pode ter. É guerra de espada. Um indivíduo pode ir e chegar o corpo cortado no meio. Pode ir e voltar sem o braço. Pode ir e voltar todo cortado. Então, não é uma coisa fácil. E o que nós encontramos em Davi é justamente essa experiência. A experiência de alguém que sai do convívio familiar, da segurança do lar, e ele vai agora ter um tipo de experiência completamente fora do padrão daquela segurança. E aí nós temos dois textos para ler. Primeiro, 1 Samuel 18:5, que nos diz assim: sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei, cantando e dançando com tamborins, com júbilo e com instrumento de música. Então, aqui o que nós vemos é Davi saindo contra os filisteus. Antes era o trabalho pacato do campo, agora ele está no meio dos filisteus em guerra. 1 Samuel 20, versículo 1, ainda nos diz assim: então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? As consequências da vida política. Inveja. Ele tem agora que lidar com gente invejosa. Ele tem agora que lidar com outras complexidades que traz perigos para a vida dele. Então não é somente a complexidade de uma guerra, é a complexidade dos efeitos do sucesso no meio do ambiente político. E eu não sei se você já observou como é que funcionam os ambientes políticos. Você vê, às vezes você vai ver uns políticos falando no palanque, e aí só falta brigar na hora de decidir quem é que vai ficar de junto do poderoso, né? Aí fica aquela competição, porque todo mundo quer tirar foto com o poderoso para poder ter uma certa visibilidade. Essa semana nós tivemos o presidente do Supremo aqui, e aí nem tinha acabado e os irmãos já estavam lá tirando foto com ele lá em cima. Aquelas fotos ali vão para o jornal presbiteriano, então quem saiu naquelas fotos provavelmente vai aparecer nas igrejas presbiterianas do país inteiro, nos jornais. Então, todo mundo preocupado, né? Aqueles que têm uma ambição nessa área política, todo mundo preocupado em estar ali do lado do rei, para poder sair bem na foto. E o que nós encontramos, então, é esse ambiente político que é oferecido na nossa época, né? E naquela época também. E aí, quando o rei se sente ofuscado, Davi agora está correndo risco de morte. E ele, então, tem que lidar com essas complexidades da política, da inveja, da competição por visibilidade, que ele não estava ali procurando, mas que acabou tendo por conta das habilidades que Deus tinha dado a ele, e ele tem que lidar com isso. São novos desafios. Não é mais aquela vida pacata. Ele mudou de fase e ele teve que abrir mão, então, desse conforto e da segurança da família, dessa previsibilidade que era viver na família, para a imprevisibilidade das guerras e da vida palaciana. Foi isso que aconteceu com José também. Você vai observando que José teve o mesmo tipo de experiência. Ele foi passando de fase e foi justamente para o ambiente político. E o que nós encontramos, então, são esses desafios. E nós precisamos entender que se nós queremos mudar de fase, no caso de Davi, Davi teve que desapegar do conforto e da segurança familiar. Então, se ele teve que desapegar disso, com certeza nós também temos que desapegar de alguma coisa para que nós possamos avançar nas fases que precisamos desenvolver.
Quarta lição que nós aprendemos. Desapegando para mudar de fase. Quarta lição. Desapego das tarefas rotineiras e tranquilas. Tarefa rotineira e tranquila. Eu gosto de roça. Ir para a roça, para mim, é um motivo de tranquilidade. E eu vou lá, às vezes, é para trabalhar, mas é um trabalho diferente. Você não tem ninguém para fazer pressão. Você faz, cansou, descansa, né? Não é o trabalho com o patrão em cima para obrigar você a fazer as coisas. Mas o que nós encontramos aqui é Davi agora saindo dessas tarefas rotineiras e tranquilas e indo para as novas experiências. 1 Samuel, capítulo 17, verso 20, nos diz assim: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Então, aqui nós temos um indivíduo que sai do campo, um lugar tranquilo, e vai justamente para o meio de uma batalha. E é a primeira vez que ele vê, e ele é o indivíduo que vai se destacar ali por conta da morte do herói dos filisteus, e ele vai ser o canal para isso. E aí nós encontramos, então, alguns desafios. Primeiro, Davi estava acostumado com uma rotina previsível e relativamente tranquila de pastor. Agora, ele está tendo outros desafios. Segunda coisa que nós observamos, ao ser convocado para servir, ele teve que abrir mão desse ritmo e aceitar a instabilidade de uma vida de soldado e servo do rei. Então ele tem que abrir mão de alguma coisa. E ele vai abrindo mão dessas experiências. O que é que nós aprendemos então? Podemos ser chamados a sair da nossa rotina e buscar experiências novas. Você está disposto a fazer isso? Ontem, por exemplo, nós tivemos gente da região inteira. Eu vi lá umas irmãs bem animadas que trabalham com criança, lá de Cafarnaum, da Assembleia de Deus de Cafarnaum, que vieram para o evento aqui. E aí, o que é que nós temos? Várias pessoas da região, presbiterianos da região, não foram para o treinamento. E gente de fora, de outra denominação, está vindo para o treinamento. E na maior animação para aprender. Abriram mão de quê para fazer isso? Elas não tinham nada para fazer? Elas tinham alguma coisa para fazer. Mas elas abriram mão do que tinham para fazer em casa ou em outras coisas para virem ouvir uma aula pela manhã e serem edificadas e conseguir mais informação para se desenvolverem. E a gente precisa entender isso. Todo mundo vai ter que sair da sua rotina de alguma forma. E você vai sair do seu lugar de conforto para fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Ou você faz isso, ou então você não desenvolve espiritualmente. Você não cresce espiritualmente, você não passa de fase. Então você vai ter que sair da sua rotina confortável para fazer a obra, se você quiser se desenvolver. A mudança de fase exige isso. E nós precisamos buscar desenvolvimento no decorrer da nossa vida. Do contrário, nós não crescemos. No caso de Davi, o desapego das rotinas tranquilas fez ele, então, desenvolver a sua vida. Qualquer pessoa que exerce liderança em qualquer departamento da igreja sabe que você vai ter que abrir mão da sua rotina tranquila. Você, por exemplo, que é liderança na igreja. Eu, por exemplo, esse ano saí poucas vezes para ir em outras igrejas. Mas você, que não tem obrigação de pregar todo domingo, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, quer dizer, você pode ir em outro culto. Pode ir visitar pessoas na hora do culto e ir em outra igreja. Você tem uma certa liberdade, mas no dia que você for colocado para desenvolver algum ministério, essa liberdade vai lhe ser restringida. E você vai ter que pagar esse preço se você quiser crescer espiritualmente. Vai ter que pagar esse preço se você quer desenvolver um ministério dentro da igreja. Você vai ter que pagar um preço. Aí as irmãs, por exemplo, que trabalham na SAF, as que estão no trabalho de liderança. Eu já participei, logo no início do ministério aqui, de algumas eleições na SAF.
E aí eu vi algumas pessoas extremamente habilidosas, tirando o corpo fora de qualquer tipo de cargo que pudesse ter. Porque a pessoa não quer ser incomodada, não quer nenhuma coisa que possa tirar da rotina confortável que ela tem. E aí, por conta de você não querer participar ou quebrar essa rotina confortável, você deixa de crescer espiritualmente. Você deixa de desenvolver o projeto que Deus tem para a sua vida. E você, então, fica estacionado, só assistindo o movimento de quem está crescendo, de quem está adquirindo habilidade. Então, você precisa entender que para crescer espiritualmente, para mudar de fase, você precisa sair dessa rotina confortável e seguir abençoando outras pessoas e adquirindo responsabilidades, porque é isso que vai fazer você crescer, vai fazer você desenvolver habilidades. Quinta lição que nós tiramos com essa parte da vida de Davi: desapego do anonimato. É outra coisa que ele tem que se desapegar. E o anonimato, ele é extremamente confortável. Eu me lembro que quando eu frequentei uma igreja batista lá em Salvador, o indivíduo ia para lá e aí a pessoa tinha que levantar, tinha que dizer o nome, tinha que dizer de que igreja era. Aí fazia aquele interrogatório todo. Eu ficava um pouco constrangido, porque eu via que algumas pessoas não queriam de jeito nenhum se sentirem expostas. Algumas, se não fizerem isso, ficam com raiva, mas outras querem o anonimato. E eu nunca gostei de ficar me expondo. Então, eu vou para igrejas, eu gostava de ir para igrejas grandes, às vezes. Porque aí eu ia na igreja grande, tinha 800 pessoas, aí só fazia assim: levante, cumprimenta os visitantes, aí cantava uma musiquinha e depois sente. E eu ficava me sentindo tranquilo e confortável, porque eu ficava um pouco anônimo ali. Então, o anonimato lhe dá uma certa tranquilidade. Imagine Davi, depois de ser herói, como seria se fosse na nossa época. Todo canto que esse indivíduo passasse, o povo ia querer tirar selfie com ele. Olha ali é Davi e tal. As mulheres de Israel começaram a cantar, e por causa desse alvoroço dessas mulheres, o rei começou a ficar com ciúme de Davi e começou a perseguir. E aí Davi passa nas cidades, e em todas as cidades que ele passava, a música era: Davi matou milhares, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E aí ele sai do anonimato, ele não pode fazer mais nada, que está todo mundo de olho nele. Ele não passa na rua mais sozinho, não passa no shopping, não passa no mercado. Todo canto que ele vai, tem aquele grupo de fãs que quer alguma coisa, que quer alguma proximidade. Mudou de fase. E esses são os desafios da nova fase. Eu me lembro que quando Lady Di faleceu no acidente, tentando fugir de repórteres, eu vi uma entrevista de Pelé. E aí a pessoa perguntou sobre aquela situação. E Pelé falou uma coisa interessante. Ele disse assim, deixa eu beber um pouquinho de água para ver se... Ele disse assim: isso nunca aconteceria comigo, porque eu sei qual é o meu papel, e eu sei que faz parte da minha posição lidar com repórteres. Então, o que ele estava dizendo é: eu estou numa fase que eu não sou mais anônimo, e eu não posso mais tentar ser anônimo, porque não dá para não ser mais o que eu sou. Então, no caso de Lady Di, ela queria a riqueza do cargo e a anonimidade. E isso não pode acontecer, não acontece. E aí o que nós encontramos aqui é justamente isso. Davi tem que abrir mão do anonimato. Para ser herói, precisa abrir mão do anonimato. Para ser rei, precisa abrir mão do anonimato. Não dá mais para ele ter a privacidade de alguém que trabalha no campo e usufruir dos benefícios de estar perto do rei, de se tornar um soldado bem eficiente e abençoador para a vida da nação. Então, é outra coisa que ele tem que abrir mão. Então, você veja que ele está mudando de fase, mas a mudança de fase faz ele ter que ir abrindo mão de coisas na vida dele. Sexta lição que nós aprendemos:
Desapego de reconhecimento imediato. É outra coisa interessante que ele tem. Porque ele foi ungido rei, no texto que nós lemos. E aí o que é que a gente espera? No caso do presbiteriano, por exemplo, você vai para o seminário, quando você recebe a imposição de mãos, dali para frente você é pastor. Então, é um negócio rápido. Agora, o que acontece com ele? Ele foi ungido rei, recebeu o reinado logo? De jeito nenhum. Não estava preparado para isso. E aí ele tem que lidar com o atual rei sem tentar usurpá-lo. E é isso que Deus dá a ele a oportunidade de fazer várias vezes. Está Saul lá atrás dele e entra numa caverna, e ele corta a orla da veste, e ele sente que não era nem para tocar na orla da veste. Ele sente o coração bater mais forte, ele diz, epa. Da outra vez, você vê, ele não toca em nada que tenha a ver com o corpo do rei. Ele pega alguns pertences do rei, mas ele não toca nem na roupa do rei. E ele demonstra para o rei que ele tinha como fazer o que o rei queria fazer com ele, que era matá-lo. Ele tinha como fazer isso com o rei, mas ele não o fez por temor a Deus. E o que nós encontramos, então, é que ele vai abrindo mão de oportunidades para alcançar de forma imediata a função. E esse é um aspecto importante. Às vezes Deus lhe chamou para fazer alguma coisa e você fica inquieto querendo fazer logo. E Deus diz, você ainda é novo. Eu me lembro que quando eu me converti, a pessoa que me conduziu a Cristo falou, Deus me mostrou que você vai se converter hoje. Depois disse, você tem um ministério. Eu nem sabia o que era aquilo, a pessoa disse assim, você não está acreditando não? Eu disse, eu nem sei o que é ministério. Ela disse, aí tentou explicar lá e depois desistiu e acabou. Mas o tempo vai amadurecendo a gente. E a gente vai precisando desenvolver intelectualmente, desenvolver habilidades, desenvolver maturidade. Tudo isso faz parte da unção que Deus deu para Davi. E é isso que nós encontramos aqui em Davi. Ele tem que abrir mão de reconhecimento imediato, porque ele precisa ir crescendo no ministério. A gente precisa entender que essa é uma fase que ele passou e, às vezes, algumas pessoas também precisam passar. Você se sente chamado para fazer certas coisas, mas não está preparado para isso. Então, comece a observar pessoas que já foram chamadas para aquilo que você fez, você se sente chamado para fazer, e vá aprendendo com essas pessoas. Vá andando com essas pessoas, porque você precisa aprender. Então, se você está na fase de aprendizado, continue desenvolvendo a sua habilidade, que você vai longe. Do contrário, você não vai ser abençoador, como seria se tivesse paciência para aprender. Então, é outra coisa que nós observamos na experiência de Davi. Sétima experiência, e a nossa última. Então, desapego das confortáveis expectativas pessoais. É a outra experiência que Davi tem. 1 Samuel 17, 28 diz assim, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. E aqui nós encontramos, então, Eliabe, que é irmão de Davi, o repreendendo, sugerindo que ele deveria permanecer como pastor. E essa expectativa pessoal seria extremamente confortável para Davi. Ele tem, então, que deixar esse tipo de expectativa que talvez o pai tivesse sobre ele, talvez a mãe tivesse sobre ele, e ele próprio tivesse a respeito de si mesmo, para poder atender aquilo que Deus tinha estabelecido para ele. Essas expectativas, às vezes, são confortáveis. Eu me lembro quando eu fui para a faculdade de Direito, eu queria ir era para a Bolívia fazer medicina lá. Aí meu pai começou a ajeitar. Aí minha mãe também. Aí Beatriz não queria ir para fora do país. Eu acabei indo fazer Direito. Uma coisa que eu não usei para quase nada. E aí o que a gente observa é que as expectativas dos familiares, às vezes, interferem nas nossas expectativas pessoais
e as nossas expectativas pessoais interferem nas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Me lembro também que, quando eu estava pensando em ir, eu fui para uma atividade aqui com o pastor Clóvis, e o Roberto Brasileiro estava aí. Ele tinha sido recém-eleito. Ele estava aí. E aí eu fiquei fazendo algumas perguntas. Aí depois ele disse: e você pretende fazer o quê aí nos próximos anos? Eu disse: eu estou querendo voltar para a faculdade de Direito, terminar o curso de Direito. Ele disse: não faça isso não. Se eu tivesse não feito como ele mandou, eu provavelmente estaria mais satisfeito com os resultados. Não faça isso não, porque eu estou vendo que você é pastor, você não foi chamado para fazer essas coisas. Então, se dedica ao seu pastorado, que você vai se sentir melhor. Foi uma coisa que eu precisei experimentar para descobrir que ele tinha razão. Mas é um aspecto da vida da gente. Você vai fazendo escolhas pessoais. E às vezes o que você tem que fazer é deixar que Deus faça a escolha por você. É assim que a gente precisa desenvolver a nossa vida e a nossa espiritualidade. Então, por que às vezes a gente não muda de fase? Porque os nossos apegos à fase que a gente precisa abandonar são extremamente fortes. E a gente não muda de fase. Eu imagino que José, cada fase da vida dele, ele foi criando apegos. É o apego a Potifar, à rotina, ao conforto da rotina, até que Deus o tira daquela rotina. Porque ele não tinha mais o que aprender ali. Aí ele é lançado para outro lugar. Davi não tinha mais o que aprender no campo, então agora ele é lançado dentro da casa de Saul. Depois que ele aprendeu tudo o que precisava aprender na casa de Saul, ele é lançado para fora da casa de Saul. Ele precisava aprender outras coisas. Um rei habilidoso como Davi, que sabia guerrear em todo tipo de território, ele aprendeu a movimentar-se nos territórios por causa que andava por aquela região, correndo para um lado e para o outro, conhecia os esconderijos, conhecia os melhores terrenos para a guerra, as melhores estratégias para cada área, porque ele passou pela fase em que ele precisou fugir e conhecer as terras, conhecer os inimigos, conheceu a força dos inimigos, participou dentro ali dos exércitos, sabia como funcionavam as coisas ali, quem era quem. Ele aprendeu tudo isso, porque passou pelas fases necessárias para ser capacitado. Então, se você quer mudar de fase, eu quero lhe dizer que você vai ter que desapegar de algumas coisas. Talvez do conforto de vir para a igreja só no dia que você quer. É um conforto que a pessoa tem. Você vem no dia que você quiser. Mas no dia que você assume responsabilidades, ou melhor, quando você assume funções, você precisa agir de forma diferente. Então, está na hora de você tomar uma decisão em relação à sua vida. Você quer continuar do jeito que você está, a vida toda? Você já tem 10 anos de crente aqui, às vezes tem 20 anos de crente, às vezes tem 30 anos de crente, a gente deve ter gente aqui que tem 50. Você não quer mudar de fase, não? Você não quer aumentar o raio de influência espiritual na vida das pessoas que estão à sua volta? Você não quer ser uma referência para o seu neto ou sua neta? Você não quer ser uma referência de espiritualidade para os seus filhos? Às vezes, eu tenho visto vários pastores que os filhos não têm um crente dentro de casa. Tem alguma dificuldade espiritual que foi demonstrada no testemunho dentro da casa, porque não é possível. O indivíduo passa a vida inteira cuidando de ovelha e conduzindo gente a Cristo, os filhos tudo perdido. Tem algum problema na forma de viver dentro de casa, nos valores que passa dentro de casa, nas ênfases que são tidas dentro de casa. Às vezes a pessoa, então, assumiu uma função, mas não mudou de fase espiritualmente. A função assumida não reflete o compromisso do dia a dia que os filhos conseguem enxergar na vida do pai. Então, nós precisamos entender. Você precisa mudar de fase na vida. Você precisa crescer. E faz parte do seu crescimento você ter novas responsabilidades na igreja. Faz parte do seu crescimento você se tornar uma referência onde você está. Você precisa ter mais responsabilidade com o chamado que Deus tem para a sua vida. E você precisa crescer, desenvolver, amadurecer. Qual é o desafio que está amarrando você? Qual é o desafio que está lhe impedindo? Um dos meus desafios, como eu disse, eu sempre gostei de ter privacidade. E aí o que foi que aconteceu? Eu fui na igreja mãe, lá em Irecê.
E quem estava dirigindo o culto era uma irmã que já tinha sido minha professora na escola. No segundo ano ela foi professora minha. E eu estou lá em cima na galeria, não, estava lá no fundo da igreja, fui num culto de escola dominical, estou lá no fundo da igreja quietinho, fui só fazer uma visita, e foi a primeira vez que Deus me botou para orar em público. Ela disse, quem vai orar em público é Edmon ali, ó. E aí lá vou eu, orar em público pela primeira vez. Eu acho que eu tinha 1 mês e pouco de convertido só. Já estava treinando um bocado, estava naquele período de avivamento, e a meta daquele período era meia hora por dia. E aí o pastor fez o desafio, eu aceitei, meia hora por dia. Fazia uma lista enorme. Orava. Quando eu olhava o horário, só foi 5 minutos. Eu digo, agora eu vou ter que arrumar mais coisa para pedir aqui. E aí ia fazendo desse jeito. E ela então me botou pela primeira vez. Já falei com os irmãos qual foi a primeira vez que eu fui pregar. Foi na rádio. Afrouxei na hora. Disse, tu vai lá. Eu afrouxei na hora. Vou nada e caí fora. E Deus falando, você não disse que ia para onde eu mandasse? Não disse. E cheguei na porta da casa de mãe, voltei e aceitei o desafio. Passei a maior vergonha da minha vida na primeira pregação. E segui enfrentando os desafios. Porque você vai ter que abrir mão de alguma coisa, da sua privacidade, ou da vergonha, ou da timidez, né? da sua percepção de incapacidade. Mas eu não sou capaz. Ninguém é capaz. Ninguém começa capaz. Então você precisa desenvolver a habilidade. Como é que você vai desenvolver a habilidade se você não faz nada? Então a gente precisa aprender a enfrentar os desafios que a gente tem que enfrentar. Porque senão você não cresce. Você não marca a sua geração. Você não faz nada que possa influenciar a vida das pessoas à sua volta. E você se torna alguém facilmente esquecido. Porque você não impacta ninguém. Então você precisa perceber isso. Você precisa se desvencilhar de algumas coisas que têm impedido o seu crescimento espiritual para que você mude de fase. E o desapego de certas experiências, de certos confortos, vai fazer você avançar. E esse é o nosso grande desafio. Então, o nosso desafio, como é o de Davi, desapegue para mudar de fase. É a frase que eu quero que você leve para casa. Desapegando para mudar de fase. É o grande desafio que nós temos. E vencendo esses desafios, a mudança de fases na nossa vida vai ser extremamente proveitosa para a glória de Deus e nossa edificação e nosso crescimento. Nós vamos só ler o texto de Mateus 10, 37 a 39, 36 a 39, para nós concluirmos o nosso estudo de hoje. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Que Deus nos abençoe e nos capacite para mudarmos de fase e nos desapegarmos de tudo que nos emperra, para a glória de Deus.